Fecha a porta lá. Fecha a porta lá, cara. Senão o nego vai subir, cara. Fecha a porta lá da loja, cara. Vai ficar tranquilo. Se você pegar esse time do Vasco e colocar qualquer outra camisa de time de Série B, não vai ter muita diferença. Então nós não podemos ser isso tão pequeno, tão fraco. Nós temos que nos reconstruir enquanto potência do futebol brasileiro. Derrota para o CSA, confusão e um time desgraçado de ruim para as próximas 6 rodadas. O que fazer, família vascaína? O que fazer, torcedor vascaíno? Estamos caminhando para o pior momento esportivo da história do Vasco da Gama. Um time gigante de uma torcida apaixonada não pisou no G4. Eu estava acompanhando lá, né, o podcast dos passadores de pano lá, dos jornalistas, né, tem diploma e a opinião deles é lei, dizendo que o Leven não manteve uma postura adequada. A postura dele só atrapalha. E eu quero te perguntar o seguinte, que mundo esses caras vivem? É o mundo da Disney? Todo clube tem oposição, todo tem clube catucando, perturbando, mas cabe à atual gestão, quem está dentro do clube, fazer acontecer, porque oposição tem em todo lugar. Todo lugar. Nenhum clube trabalha nas mil maravilhas ali no mundo da Disney. Aí vem os passadores de pano falar que o Leven atrapalha. Esse vídeo que eu trouxe aí do Leven, um tempo atrás, numa live que ele fez no canal dele, dizendo que o elenco do Vasco, com qualquer outra camisa de Série B, não muda nada. O time do Vasco é muito mal pensado, é muito mal montado. Se liga nessa imagem aqui, família vascaína, ó. Morato, reserva do Bragantino. Hernando, dispensado do Bahia. Marquinhos Gabriel, não servia pro Cruzeiro, dispensado do Cruzeiro. O Zeca vem de temporadas horríveis, foi dispensado do Bahia. O Vanderlei, reserva do Grêmio. E o Michel não joga mais de um ano. Essa imagem eu peguei lá no Instagram do Léo e ela retrata bem o Vasco. Fica muito fácil para alguns, principalmente esses passadores de pano, analisarem só o campo. Vamos analisar só o campo, vamos analisar só o time do Vasco. E isso é ridículo, isso é patético. Se isso, você ter diploma para falar pro torcedor e analisar só o campo, porra, mano, não quero, foda-se diploma. Enfio o diploma no cu de vocês. Porque se vocês aí são a palavra de vocês, são entendedores, vocês não entendem porra nenhuma. Se não são capazes de entender que o problema do Vasco não tá no campo, porra, pra que diploma? Pra que estudar? É como o Roberto Monteiro falou naquela reunião que teve com os grupos políticos e com o YouTube. Os caras que cobrem o Vasco hoje, eles não vão falar da gestão, porque eles estão lá, estão ali participando, estão na coletiva, tem algumas informações, então eles não vão falar da gestão, eles vão analisar o campo, e isso é patético. E isso é patético. E aí eu trago aqui o Diniz falando o seguinte, que o Nenê faz muita falta, porque ele é protagonista, tanto tecnicamente, tanto psicologicamente. E se a gente reparar que o acaso trouxe o Nenê, não foi planejamento, não foi uma ideia, o que esses caras estão fazendo dentro do Vasco? Se liga só. Eu acho que a gente errou muito e perdemos por muitos motivos. Obviamente, o Nenê fez bastante falta. A gente não queria que ele tivesse feito, mas fez muita falta. Tanto pela parte técnica como pela parte emocional, que é um jogador que assume muito protagonismo, gosta do protagonismo, e isso acaba facilitando para os jogadores que o cercam. Mas mesmo assim a gente tinha que ter jogado melhor e a gente não tinha o direito de frustrar o nosso torcedor como a gente frustrou hoje.
E aí, família vascaína? Tá aí. Sem o Nenê, o Vasco não ia caminhar para lugar nenhum. Essa é a verdade. O Nenê é o sopro de esperança. E eu não sei se ele é capaz hoje de levar o Vasco para a Série A. As chances ficaram muito complicadas. Tem esperança? A gente vai torcer. Mas infelizmente estamos prestes a viver o pior momento esportivo do Vasco da Gama. E aí, como o Lucas Pedrosa e o Fábio Azevedo disseram lá no podcast, que parece que tem torcedor do Vasco que vibra com esse tipo de situação, que é ridículo falar alguma coisa assim, porque a gente vem caminhando vendo o que estava acontecendo. Se eles, com o diploma deles, não são capazes de enxergar essa porra, que no Carioca, porra, o Vasco foi o 5º no Carioca, meu irmão. O 5º no Carioca, perdeu a vaga para Volta Redonda em Portuguesa, já tinha que entender que alguma coisa, porra, a gente vai pegar um nível de competição muito maior, esse time tá bem montado, esse é o time que vai levar o Vasco à Série A. E aí naquele momento o Vasco contratou Daniel Amorim, Sarrafiore e Michel. Depois do Carioca os caras nem jogam, os caras nem entram. Então que porra de planejamento é esse? Então, se eu, família vascaína, não sou capaz porque eu não tenho um diploma, eu não tenho credibilidade para falar para vocês que o trabalho do Vasco é uma merda, que analisar o Vasco somente no campo, parte técnica, desempenho individual e não citar a gestão, enfio o diploma no cu de vocês. Então eu vou trazer aqui gente que é jornalista, que tem diploma e que não analisa somente o campo. Somente o campo. Na minha visão, os jornalistas que cobrem o Vasco não têm credibilidade alguma para falar de Vasco. Essa é minha opinião como torcedor, como consumidor também. Eu assisto o YouTube e quando eu vejo live desses caras falando somente do campo, cara, que triste, que ridículo e que patético. Eu vou trazer aqui jornalistas, então, para dar uma verdadeira opinião e a opinião que tem que ser, torcida vascaína. Então tá aqui, ó. Vamos começar aqui pelo Gilmar Ferreira, vou botar aí na tela para vocês. Tá aqui, ó, um erro no planejamento estratégico, remendado tardiamente no último trimestre da Série B. O presidente Jorge Salgado mensurou mal o peso da missão. Entregou a um inexperiente teórico em gestão de futebol a esta a espera de um milagre para evitar um ano na segunda divisão. Ele complementa aqui. O que o elenco do Vasco foi bem montado e que está satisfeito com o material humano porque é mentira. E não precisa ser bom observador para enxergar que o Diniz procura peças para aumentar o giro da engrenagem e não as encontra, a ponto de lançar no sufoco o jovem João Pedro. E ele complementa. E por que não encontra as peças? Por que será? Porque 12 reforços contratados para a temporada, só 5 figuram como titulares. E por falta de opção, o time é fraco, fisicamente e tecnicamente. E se escora na eficiência de 2 veteranos. Quando um deles não joga, o mecanismo não funciona. Como é que os passadores de pano não falam da gestão, das escolhas? Só analisa a porra do campo. Que isso, cara? Isso é covardia com a gente. Querem mais diploma? Mais diploma? Tá aqui, ó. Vamos falar aqui. O Fernando Campos também, ele coloca aqui, ó. Quando eu falo de futebol, eu englobo tudo. De departamento de futebol do Vasco, da direção ao campo. Todo mundo que bata no peito e que se responsabilize. Estão construindo uma das maiores vergonhas esportivas da história do clube. Será que entenderam isso? E aqui ele complementa, o Vasco não terminou nenhuma rodada no G4 da Série B. E muitas rodadas passou longe disso. O futebol do clube em 2021 foi uma tragédia. Quem participou do planejamento e que deve explicar os motivos de tamanho vexame, se responsabilizar. Mais uma pancada que a torcida leve. E aí aqui não tem torcedor de candidato, não tem leleve, não tem opinião de 2 jornalistas que realmente dão a opinião de que tem que ser. É pequeno, é vazio, é triste escutar pessoas que têm diploma, que se dizem torcedores do Vasco, analisar somente o campo e não analisar as escolhas, não analisar a gestão, não criticar a gestão. É vazio, é pequeno, é triste como torcedor, né? E como consumidor também, que já assisti eles diversas vezes, ver esse tipo de opinião vazia, que não constrói um Vasco melhor e que, na minha visão, fazem parte do atual momento do Vasco. Essa é a realidade do Vasco. E enfio o diploma de vocês no cu de vocês. Eu tô nem aí. E aí, família vascaína, eu encerro aqui para dizer o seguinte. E para encerrar,
O grande problema do Vasco, que pra mim não tá no campo, foram as escolhas. Quem botaram esses caras lá? E o Levin botou muito bem aqui nos stories dele, né, ontem. E ele botou aqui, ó, essa foto. Meu olhar pra você que deu o golpe. E aí, família vascaína, pra bom entendedor, um pingo é letra. Ícaro, você que participa aqui muito do canal, Ícaro, cadê você agora? Bota a cara aqui. Ainda tem sim a possibilidade do Vasco subir? Tem. A gente está à espera de um milagre. Mas a gente tem que entender, como o Fernando Campos disse aqui, o que o Vasco está fazendo é um vexame. É uma tragédia. O Vasco não deveria estar passando por esse momento. E está nas escolhas. Não está somente no campo. Não está somente no campo. Está nas escolhas. Está no planejamento. Na estratégia. No que foi pensado. O Vasco hoje é um vexame. Hoje o Vasco é uma tragédia. Por essa gestão de merda. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.